Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos à casa, tomara que gostem. Bom, hoje eu fui convocada para falar numa quarta-feira, né? E é um tema muito interessante, porque quando nós falamos no Espiritismo, as pessoas que não entendem, né, a missão do Espiritismo, eles começam a falar, estar no Espiritismo é uma doutrina do sofrimento. O Espiritismo só fala em sofrimento, só fala em resgate. Mas é muito mais que isso. É sofrimento porque nós não queremos mudar, né? É sofrimento porque muitas vezes é cômodo para nós. Nós não queremos fazer esforço. Então aqui nós vemos que a doutrina espírita, ela fala muito em caridade. Quase todo o livro todo do Evangelho segundo o Espiritismo, ela fala de um caminho proposto por Jesus, que é a caridade. Senão não teríamos como implantar aqui nesse planeta a lei do amor. Porque o amor é o último, talvez, item que nós tenhamos que alcançar, né? Isso demora um pouco. A gente vê como está a nossa sociedade, né? Tá difícil imperar o amor, o pessoal fica brigando, discutindo por ideologias, né? E tudo mais. Bom, então, a nossa doutrina, ela vem falar de um caminho trazido por Jesus. Um caminho que vai precisar da nossa resignação. Um caminho que vai precisar de sacrifícios. Mas não sacrifícios no sentido, né, de que eu estou me matando para fazer isso, para fazer aquilo, para ajudar fulano. Não. O sacrifício para a doutrina espírita, ela tem um significado muito maior. É o sacrifício de si mesmo. E quando eu falo sacrifício de si mesmo, a doutrina espírita ela vem falar o que é que nos torna seres inferiores, o que nos faz ainda aprender a esse mundo inferior, o que é que nos torna inimigos uns dos outros. Escolhemos aqueles a quem merece a nossa atenção, o nosso auxílio. Muitas vezes nós impomos. O que é isso? Simplesmente nós ainda estamos muito mais perto de um estado primitivo do que um estado um pouquinho mais elevado. Então a nossa lição hoje não é falar da caridade, porque isso nós já sabemos. Eu acredito que muitos de vocês já são alunos, foram alunos, e vieram, né, sempre vêm aqui para ouvir o Evangelho. A lição de hoje, ela vem falar do amor de Deus para conosco. Como é que Deus cuida de nós? Porque muitas vezes nós achamos que estamos brigando sozinhos contra o mundo, que a nossa luta é solitária. Nós pedimos ajuda a Deus, mas será que nós acreditamos que existe um Deus? Será que nós acreditamos mesmo que existe algo, né, que está lá, que está olhando por nós? Muitas vezes nós falamos automaticamente quando acontece algo, a gente diz assim, graças a Deus. Mas quem é Deus na nossa vida? Será que nós deixamos Ele nos comandar? Porque Deus quer o nosso progresso, quer a nossa prosperidade. Mas muitas vezes nós só pensamos no nosso modo de ver. Não é assim? Não, eu quero que minha vida seja assim. Eu quero que as pessoas que estão comigo sejam assim. Não é? Será que é esse o caminho? Isso nos traz felicidade? E se traz por quanto tempo, né? Então aqui, o tema que foi colocado para mim hoje, ele está no capítulo 25, quem acompanha, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tem como título Buscai e Achareis.
Quando ele fala buscar, ele está falando, se movimente, não fique parado. Você quer alguma coisa na sua vida? Então caminhe, vai em busca e vocês vão encontrar, né? Caminhar, trabalhar, ter atividade. Não ficar parado e falando assim, eu rezei para Deus, eu pedi para Deus, agora vou ficar esperando. Não, Jesus nunca veio falar isso. Alice, inclusive, falou, quem é o nosso professor? O professor tem que ser alguém que sabe mais que o aluno. O professor tem que ser aquele que tem uma vida de experiência muito mais rica do que o aluno, para poder vir trazer para o aluno, olha, o caminho é assim, olha, as coisas acontecem assim, né? Por isso que Jesus é o nosso professor. E o item aqui, o item 6, né? Ele fala assim, olhai as aves do céu. Quando nós olhamos esse título, né? Ficamos pensando, né? Nossa, eu acho que vou ouvir uma poesia aqui, né? Porque do jeito que Jesus coloca, ele coloca de uma forma tão linda, mas tão cheia de conteúdo, que parece uma poesia. Então, vou pedir licença para vocês, né? Isso daqui está descrito em Mateus. Ele vem falar para nós o que significa Deus na nossa vida, nós seres humanos. O que significa Deus na vida dos animais, o que significa Deus na vida das plantas, dos vermes, todos. Deus olha por todos. Agora imagine nós que estamos na última escala da evolução, né? Então aqui ele vem chamar para nós acordar, vamos dizer assim. Porque se olharmos bem, como é que nós levamos a nossa vida? Ficamos preocupados, né? Com o trabalho, eu tenho que dar produção, eu tenho que dar retorno, eu tenho que estudar. Ou seja, é uma vida estressante. Inclusive, o modo como as pessoas estão trabalhando hoje está criando determinadas doenças, né? Nos trabalhadores. Então aqui nós vamos ver, né, que Jesus ele vem falar algo para nós. Falar, olha, vocês estão aqui para desenvolver o seu lado espiritual. Deus vos cumula de bênçãos para que vocês possam crescer, possam estudar, aprender como é que funciona o mundo de Deus, como é que funcionam as galáxias, como é que elas surgiram, por que elas estão aí. Será que Deus está no coração de todos, né? Desde o verme até o ser humano? Será que Ele não está no coração também das montanhas, dos rios? Não é? É uma coisa bonita de se ver. Então, até agora, nós não sabemos como que é Ele, como é que é Deus, como é que é o seu formato, como é que Ele age em nós. Mas algo dentro nos fala que existe sim. Existe um Deus e nós podemos contar com Ele, né? E Jesus ele fala, olha, não é para vocês viverem a vida material. A vida material é para ajudar vocês a caminhar na terra. É para que vocês se tornem ricos, ricos de experiência, de conhecimento, né? Conhecer as leis divinas. Como é que nós vamos conhecer as leis divinas se a gente não tiver o trabalho aqui na terra? Se não conviver com as pessoas, com a natureza, se você não aprender como levar conforto, olha a tecnologia aí, né? Eu, pelo menos, eu vi a TV preto e branco, depois eu vi a TV colorida, né? Quem é mais velho vê, né, a evolução. E foi muito rápido, né? Mas veio para o nosso conforto, veio para nos auxiliar.
Isso daí foi o quê? Isso daí foi esforço do próprio homem. Mas Deus, ele teve um dedinho aí, ele auxiliou, nos dando o material necessário, o conhecimento necessário. Então aqui Jesus, ele vem falar para nós: não queiras entesourar para vós tesouros na terra. Não trabalhe para poder só acumular ouro, prata, ou seja, dinheiro, propriedade. Não vale a pena nós colocarmos a nossa saúde aí. Eles estão aí para nos auxiliar, né? Então a gente vê os carros que nos levam para lá e para cá, uma casa confortável para que a gente possa ter um refúgio, né? E o trabalho. O trabalho é necessário porque nós precisamos estender, ampliar o nosso poder de raciocinar. Vocês imaginem, se o homem das cavernas não tivesse o trabalho de correr atrás dos animais para comer, como é que ficaria, não é? Depois ele aprendeu a viver em sociedade, aprendeu a construir casas, construir segurança e foi atrás de conhecimento. Tudo isso é esforço do homem, né? E aqui ele vem falar, então, tesouros da terra é o que todos nós estamos buscando e todos nós estamos nos perdendo, todos nós estamos nos prejudicando e prejudicando os outros. Onde é que está a lei do amor aí, né? Mas ele diz para nós, entesourai para vós tesouros do céu. O que nós podemos levar? O corpo nós temos que deixar aqui, o carro nós temos que deixar aqui. Outras bênçãos, família, eu não vou querer que a minha família me acompanhe para onde eu vou. Eu quero que eles continuem a viver, continuem a caminhar, né? Então aqui eu estou desejando que eles também tenham a experiência da vida, o conhecimento, amizades, né? Então aqui no caso, tesouros do céu, é tudo aquilo que diz respeito ao conhecimento e tudo aquilo que diz respeito aos sentimentos, porque é isso que nós vamos levar para o mundo espiritual. Será que eu quero levar sentimento de culpa? Sentimento de raiva? Ou então eu quero levar alegria por ter feito algo de bom, alegria porque eu consegui vencer minhas dificuldades. Isso daí é bom, né? Então, Jesus, ao falar dos tesouros do céu, ele fala para nós pegarmos, juntarmos aquilo que nós podemos carregar. Não pelas mãos, porque nós não vamos ter mais. Nem pelos veículos, porque o nosso corpo vai ficar no caixão. Mas ele fala para nós aquilo que o Espírito consegue carregar. O que será que nós conseguimos carregar? Quem lê muito romances espíritas, a gente sabe como é que é o outro lado, né? Então, aquele sentimento, eu não quero me afastar, aquele sentimento, eu quero continuar, por exemplo, a beber, ou seja, o espírito ainda pensa que está no corpo e sente as necessidades do corpo. Se ele é muito apegado ao carro, ao dinheiro, ele não consegue ir para frente. Por quê? O dinheiro, o carro, a casa, o que ele tiver, aquilo que é importante para ele, vai manter preso aqui na terra. Nós vemos um livro chamado Voltei, né, do Chico Xavier, que a gente vê um espírito que ele não consegue ir para frente. Os amigos espirituais estão lá falando, vamos embora, né? Você não é mais daqui. Mas ele não consegue. E aí eles ficaram pensando, o que está prendendo ele aqui se ele é desapegado? Aí viram,
tinha uma correntinha em cima de uma mesinha. Ele não conseguia ficar longe daquela correntinha. Tinha um significado muito grande, né? Então aqui, Jesus ele fala para nós, não se apegue, né? Como diz aquela propaganda, desapega, né? Então, nós vemos que depende de nós, depende do conceito que nós temos da vida, o porquê estamos aqui e o que temos que fazer para que nós consigamos sempre caminhar. Então, Jesus, há mais de 2000 anos, ele vem falar para nós: entesourai tesouros no céu. Coisas que me fazem ir adiante, coisas que me movem a procurar novos conhecimentos, novos relacionamentos, né? Conseguir chegar mais perto de Deus. Então aqui Jesus, mais uma vez, ele vem falar assim: porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então não adianta eu pegar, o mundo espiritual é diferente, não adianta eu pegar e falar assim: não, eu vou sair daqui, eu já vou para o paraíso, eu vou para um lugar onde todo mundo toca harpa e tudo mais. Não. Quem comanda para onde nós vamos é o nosso coração. Por isso Jesus ele vem falar do amor. Por isso que Jesus ele vem falar para nós: vamos desenvolver o amor. Porque é isso que vai nos levar ao caminho da felicidade. E outra coisa, né? Ele fala: por que vocês andam tão preocupados, aflitos, né? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, né? Aí aqui ele vem falar assim: será que a alma não é mais importante do que a comida? Nós temos que comer sim, mas não em excesso, não em extravagância, apenas o suficiente para manter o corpo funcionando, porque ele é um instrumento importantíssimo para nós. Foi através do corpo que Deus nos deu a possibilidade de fazer essa caminhada, né? Então aqui ele vem falar: será que cuidar da sua alma não é mais importante que cuidar do corpo? Vamos lembrar, né? Quantas pessoas, não importa, rico, pobre, miserável, eles têm depressão. Depressão é doença da alma. Muitas pessoas não sabem como ajudar alguém que está depressivo, porque não entendem o que significa depressão, não entendem a fraqueza que dá no espírito. E muitas pessoas que não entendem acham que a pessoa é vagabunda, preguiçosa, mas não, tira o ânimo da pessoa, né? Então aqui ele está falando: será que não é importante cuidar da alma também, em vez de olhar só as coisas materiais? Será que não é importante alimentar a alma? Vocês estão fazendo isso. Quando vem aqui ouvir o Evangelho, vocês estão alimentando a alma. Vocês estão trazendo novos valores para si. Vocês estão colocando ânimo no espírito de vocês. Falar: não, eu não vou desistir, eu vou continuar. Isso daí não vai me derrubar. Vocês sabiam que numa assistência espiritual, não é o passe que é o mais importante. Nós podemos tomar o passe sim. Vai haver uma troca de células, vai ter uma reenergização do corpo espiritual. Mas se nós não cuidarmos da alma, volta. Vocês sabem por quê? Porque a alma é a fonte de todos os males e de todas também as benesses, né? Uma alma bem resolvida, ela nunca vai ter doenças, né, mentais, tudo mais. Mas uma alma mal cuidada, a pessoa ela se perde na vida. A pessoa não sabe para onde vai.
ela começa, sabe, a procurar e não sabe o que está procurando. Então, por isso que Jesus, ele fala, será que a alma, ela não é mais importante do que a gente pegar, gastar toda a nossa energia, enchermos um guarda-roupa, enchermos uma despensa, né? Somente o necessário equilíbrio já está bom. E ele também fala, será que o corpo não é mais importante que as vestes? O corpo é o que nos permite a nossa evolução. Não tem como você ficar paralisado na vida, o corpo não anda, o espírito ele morre, não é? O corpo ele precisa nos levar para os lugares. O corpo precisa fazer com que a gente tenha movimento na vida. Não tem como fazer de outro jeito. E aqui, ele também, Jesus vem falar, será que você não é muito mais importante, né? Nós não somos muito mais importantes para Deus? Né? Ele fala assim, né? Olhe para as aves do céu. Quando nós olhamos para as aves, dá a impressão que elas, a única preocupação que elas têm é o quê? É de quando chegar o sol nascer, sair voar por aí, né? Vindo, procurando alimento. Depois, quando vier a tempestade, procura um lugar para se abrigar, né? Desce ao solo para pegar as sementes, as minhocas e tudo mais, né? E ele vem falar, vocês sabem, essa criaturinha, ela não está sozinha. Deus está junto com ela. Porque ao fazer nascer o sol, ele está falando para o passarinho, vai viver a vida. O passarinho está com fome, ele vai falar assim, olha, vai lá no chão, vai lá na árvore, tem frutas, mas ele tem que sair. O passarinho tem que voar para ir até o local buscar. Está vindo uma tempestade, Deus fala, olha, tem um lugar ali para você se abrigar. O passarinho tem que sair voando, correndo para que a tempestade não pegue. Ele está fazendo a parte dele. Então aqui nós estamos vendo que muitas vezes 50% do trabalho é Deus, mas outros 50% somos nós. E Jesus vem falar, será que nós não somos muito mais importantes que esses pássaros? Vamos lembrar, né? Então, nesse caso aqui, o que Jesus ele fala? Ele está dizendo, olha, veja como os lírios do campo crescem. Deus dá força, energia através da terra para que elas cresçam. Mas os lírios do campo, elas são lindas por dentro, né? Então, nós vamos ver aqui, né, que Jesus, ele vem falando assim, para cada ser, Deus sabe como cuidar. Os pássaros, ele cuida desse jeito. Aos lírios, ele cuida daquele jeito. Porque é até onde elas precisam. E nós, seres humanos? Será que ele cuida menos? Nós já somos seres que atingimos o raciocínio. Nós já somos seres que atingimos o livre-arbítrio, o poder de escolha. Poder de escolher que caminho queremos seguir para crescer. Será que Deus não vai olhar muito mais por nós? Porque nós já estamos quase no final de uma evolução das espécies. E sendo assim, né, a doutrina espírita ela vem nos falar que o ser nominal é a última fase da evolução de um espírito. Então, quando nós atingimos isso, nós entramos numa outra fase de aprendizado. E com isso, qual que vai ser a nossa destinação final? A nossa doutrina fala
ver de Jesus. O que Jesus faz? Ele não vai até os povos para poder ensinar, para poder dar, né, uma ajuda para evoluir. Vocês podem ter certeza que nós também, nós estamos destinados. Não importa se a gente tiver que ir para um planeta que tenha só povos primitivos, homens selvagens, das cavernas, nós vamos, mas vamos com muita gratidão, né? Então aqui a gente vê que Deus cuida de cada um, de acordo com a evolução que atinge. Ninguém fica assim, abandonado, né? Então, nós como seres humanos, a gente sabe que estamos nesse planeta, podia estar num planeta melhor, né? Planeta onde tivesse habitantes mais felizes, onde uns cuidam dos outros, onde aprenderam que a lei do amor é o único a lei, né? Onde aprenderam que a lei de justiça, caridade, é a única que deve prevalecer no coração dos homens, e não as leis civis, onde tem uma lei que o pessoal coloca, fala, olha, você fez isso, vai levar multa de tanto, você ultrapassou isso, vai, né, ser preso, sei lá, alguma coisa. Não. Nós vamos um dia entender a verdadeira justiça. E nós não vamos mais precisar da justiça dos homens, porque nós saberemos exatamente o que é certo e o que é errado fazer. E nós vamos escolher sempre a parte mais certa, né? Então nós vamos ver aqui que Deus, Ele está sempre nos ajudando. Agora, quem é que não está entendendo? Nós, né? Nós que já somos seres mais evoluídos que os animais, seres mais evoluídos que as plantas, nós ainda temos dificuldade de entender o porquê que Deus nos coloca nessa situação, naquela situação. Por que Deus nos coloca num ambiente, coloca no outro ambiente, né? Nós só olhamos para o nosso conforto pessoal. Olhamos para o nosso egoísmo, olhamos para a nossa vaidade. Queremos mostrar para as pessoas que nós somos melhores que elas. Orgulho, né? O dia que tudo isso sumir de dentro de nós vamos estar realmente no mundo de Deus, né? E aqui, só para encerrar, né? Eu queria trazer uma outra lição que é colocada aqui, que não é por leis que nós vamos fazer as coisas, né? A caridade e a fraternidade é o que Jesus trouxe, mas Jesus não impôs para ninguém. Mas Ele diz, o dia que vocês adotarem a caridade e a fraternidade, vocês viverão melhor. Vocês terão saúde do espírito, e tendo saúde do espírito, vocês vão ter a saúde do corpo. Vocês vão aprender a se respeitar, vão aprender a ter tolerância, né? Vão aprender a ter paciência. Por enquanto, nós estamos nesse mundo caótico, vamos dizer assim, né? Para quê? Para que essas leis fiquem gravadas em nosso coração. Elas sejam despertas, porque está na nossa consciência, mas ela está lá dormindo, né? E como é que nós vamos fazer acordar se o egoísmo ainda está forte em nós? Somente Deus consegue isso. Então, aquele que entende a vontade de Deus, aquele que entende que tudo aquilo que eu estou recebendo de volta foi por conta das opções que eu tive, né? Essas pessoas que entendem, elas vão crescer muito mais rápido, porque elas vão saber tomar a decisão correta. Então, que nós possamos, né, já estamos em 2025,
Como disse a Anice, né? Já logo acabou o ano de novo, né? Passa rápido. Que a gente não torne esse 2025, como a gente tem feito os outros anos, um ano inútil. Estamos hoje aqui ouvindo o ensinamento de Jesus. Que nós possamos seguir, praticar esse ensinamento. Porque a felicidade não depende. Eu não posso pôr no ombro de outra pessoa. A felicidade, o outro não é responsável. A minha felicidade. E eu não posso pegar e culpar o outro porque eu sou infeliz. Mas a felicidade, ela depende de mim. Depende do que eu faço. Depende de me conhecer. Saber o que eu quero da vida. Né? Então, nós estamos aqui, 2025 já. Logo vai chegar o terceiro milênio. Que a gente possa aproveitar, tornar o ano útil, né? Parar de brigar com as pessoas, isso é importante, né? Parar de brigar com as pessoas, mas colocar o entendimento, a paciência, a tolerância. Essa é meu recado de hoje, a mensagem que a nossa lição nos traz. Muita paz a todos.